Plágio, originalidade, diretrizes para o uso de IA. O que você precisa saber? Plágio. O que é plágio? Plágio é o ato ou efeito de plagiar, de imitar um trabalho, e geralmente é intelectual. Imitar um trabalho intelectual que não foi produzido pela gente, foi produzido por outra pessoa. Esse é um velho problema na ciência. Não é de hoje que a gente tem revistas se retratando, pesquisadores denunciando uns aos outros por plágio, né? Por utilizar de forma indevida também alguma informação, alguma descoberta. Isso é um velho problema. O que eu acho que acontece agora é que a gente está botando uma roupa nova. Como a gente já tem alguns outros conceitos que, quando a gente olha no tempo histórico que a gente vive, a gente precisa atualizar. E eu acho que está caduco o conceito de plágio. Porque não é tão limitado hoje, que é apenas imitar o trabalho de alguém. Não é apenas copiar trecho da tese de alguém, não citar, copiar e colar um pedaço de um texto de um artigo e não citar que foi de tal autor, ou apenas mudar algumas palavras, mas não dizer que segundo fulano é isso, né? Não colocar claramente qual foi a autoria. Eu acho que agora a gente muda um pouco o foco e a gente vai ter que começar a pensar o que é plágio. Porque as informações estão na internet, estão em algum lugar, a IA vai conseguir reformular esse texto, essa forma de escrever, vai utilizar informações de vários lugares, e aí vem uma discussão também de direitos autorais, e muitas vezes a gente não vai saber se é de alguém ou não. Algumas coisas vão ser mais óbvias, o uso de um termo. Não foi ele que inventou, esse termo foi fulano ou outro, mas outros não. Então a gente vai ter que pensar o que é plágio de fato agora. O que a gente vai entender por original ou não, o que a gente vai entender por produzido ou não intelectualmente. E a autoria segue sendo de um humano, então a responsabilidade sempre vai ser de um humano. Os humanos que programam a IA, os humanos que usam a IA. Então a responsabilidade é nossa, e é por isso que a gente tem que saber fazer e fazer bem feito com as ferramentas. O conceito de plágio, então, ele ainda é o mesmo, mas os detectores de plágio ficaram obsoletos. Vai ter gente que vai dizer, não, mas existe detector antiplágio, eu uso, eu comprei um que diz que ele detecta IA, e algumas ferramentas dizem que detectam mesmo, mas é unanimidade entre os pesquisadores que estudam IA na escrita científica. A gente ainda não tem como dar certeza. Tamanha é essa mobilidade, essa fluidez da inteligência artificial em pegar massivas informações e dar uma nova cara. A gente não consegue dizer que esse pedaço é de fulano, esse é de tal e esse é de tal. O mais fácil é a gente acusar alguém de plágio e não ser verdade. A Liara usou tal termo porque a IA disse, porque esse termo está corriqueiro ali, mas eu acho que não é da Liara esse termo. E de repente é, porque a Liara aprendeu, porque a Liara leu. Só que a IA, como já foi citado 2 artigos da Liara em algum lugar, a IA vai dizer não, não é da Liara, ou é da Liara. E aí é que a gente vai ter essa discussão, porque se eu falo sobre um determinado tema, e eu tenho vários artigos sobre esse tema, no momento que alguém lê meu texto e colocar numa IA e perguntar, isso é original? Isso é plágio? A IA pode dizer que sim, porque eu já falei isso em outros momentos e não vai nem identificar que era meu, que fui eu mesmo que falei, que seria um autoplágio, daí é outra discussão. Mas não tem hoje como garantir. Talvez num futuro a gente consiga, mas a gente não tem hoje. E muito por essa questão de fluidez mesmo, de não conseguir fazer a identificação de onde veio tal informação.
A originalidade é importante também da gente conversar. Originalidade é a qualidade ou condição de original, de algo que se caracteriza por determinada origem. É uma capacidade criativa, é um caráter inovador. E é isso, é a originalidade que garante o que um artigo científico traz de importante na ciência, qual é o valor dele, qual é a relevância social dele. É isso que é essencial para o nosso conhecimento, para o avanço da ciência. Alguém trazer algo muito original. Inclusive, essa é uma discussão que tem sido bem acirrada com relação ao produtivismo. Porque no momento que se começa a cobrar, né, as CAPES da vida, as agências de fomento, né, de pesquisa, começam a cobrar um número alto de produção. E aí fica mais difícil garantir a originalidade, ter artigos originais, porque a pressão é muito alta para a produção. E a gente precisa pensar nisso, porque é isso que vai fazer a ciência mover. Hoje, os artigos de impacto mesmo, que vão ser considerados originais, uma super descoberta, uma super ideia, são bem mais raros. Porque tem essa questão, um número maior de artigos. E a gente vai ter que ir vendo se a IA vai ajudar nisso. Eu acredito que sim, se a gente souber usar, né? Que a gente vai ter mais tempo para pensar e conseguir garantir a originalidade. Como é que a Comissão de Ética e Pesquisa hoje vê isso, né? A CONEP, aqui no Brasil. Então, primeiro, eu quero trazer o que a gente entende como responsabilidade de pesquisador, alguns fatos e alguns entendimentos hoje no Brasil. A CONEP, por exemplo, diz que a responsabilidade do pesquisador o armazenamento adequado dos dados e os procedimentos para garantir o sigilo e a confidencialidade desses dados. Depois que a gente faz a coleta, é recomendável, por exemplo, no caso de quem faz pesquisa online, fazer o download dos dados coletados, seja termo de consentimento, áudio, vídeo, mas baixar esses dados para um dispositivo eletrônico local, para um notebook, para um HD externo, para um pendrive, apagando qualquer registro de plataforma virtual, um ambiente compartilhado ou nuvem. Não é indicado deixar nesses lugares. E aí vem também a questão da IA, né? Porque se a gente deixa, a gente está deixando esses dados, a gente está deixando para a IA também reelaborar esses dados. Então, enquanto eles forem cru, identificarem as pessoas, enquanto a gente ainda não conseguiu garantir o sigilo e a confidencialidade daquele material bruto, é importante que a gente guarde e não deixe ele em lugares que possam ser acessados, hackeados, que não tenham segurança. Isso vai muito para além do uso da IA. Os pesquisadores, patrocinadores e instituições envolvidos na constituição e na utilização desses bancos de dados devem agir com integridade e responsabilidade no tratamento dos dados. A gente tem LGPD no Brasil desde 2018, então a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela vai dizer como a gente tem que cuidar, seja quem produz, quem tem os dados, quem guarda os dados, mas existe uma série de regras, né, de normativas no Brasil para isso, e a gente também tem que cuidar. A legislação da IA está caminhando para uma regulamentação aqui no Brasil, uma regulação também. Esse é um tema bem polêmico, porque envolve grandes empresas. Hoje, essas empresas de IA, as principais, estão brigando entre elas, e no módulo de ChatGPT a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas são empresas fora do Brasil, a maioria delas é americana, a gente tem umas chinesas hoje entrando nessa discussão, mas o Brasil ainda é mais utilizado como alguém que gera dados, um país que gera dados e que tem usuários, do que produz suas inteligências artificiais. E aí, para garantir a soberania,
cada um dos países, hoje a União Europeia tem trazido melhor isso, foi a primeira a regulamentar. E já tem uma caminhada aí de exemplo. Cada país, para garantir a soberania, precisa pensar nisso e fazer isso, porque são novidades, são novas formas de agir, de fazer, que não cabem na nossa legislação de agora. Vamos lembrar aí o uso do Uber, por exemplo. Porque o Uber não é um taxista, também não é um trabalhador CLT, a empresa é uma empresa internacional, uma multinacional, né, mas que está alocada, que tem sede nos Estados Unidos, que barra algumas legislações nossas, atravessa algumas legislações, como as trabalhistas, e que tem que ser pensada. Então, assim é com a IA também, uma tecnologia, né? E aí a gente tem um projeto de lei desde 2023, que já foi aprovado no Senado, e está tramitando na Câmara. Depois ela vai para a sanção presidencial. Mas o que ela diz de forma geral? Que os usuários têm alguns direitos. A gente tem direito, enquanto usuário, de saber que está interagindo com uma IA, a privacidade e a proteção dos nossos dados, a correção de vieses discriminatórios e legais, o uso de linguagem simples e clara quando é destinada a crianças e adolescentes, idosos ou pessoas com deficiência, como intelectual, por exemplo. A gente tem direito a explicações, a contestação e revisão humana das decisões de IA. E os conteúdos criados por IA devem ser sinalizados, mesmo em obras artísticas e culturais. Imagem, áudio, voz e vídeo de pessoas reais liberados. Conteúdo com direitos autorais também deve ser informado e remunerado. E aí lembrem da discussão de Hollywood, né? Que Hollywood, os atores, os diretores, as equipes de Hollywood fizeram greve, primeiro por conta dos streamings, né? E depois requerendo direito autoral do uso por inteligência artificial, que hoje com a imagem de um ator, de um diretor, tu consegue produzir uma série de vídeos, né? Então também tem uma discussão aí nesse sentido. E também no conteúdo criado por IA tem o titular dos direitos e ele pode proibir o uso. Eu não autorizo o uso. Recentemente, na polêmica dos gibis Ghibli, do estúdio Ghibli, várias pessoas utilizaram IA para produzir ChatGPT, para produzir uma foto sua no estilo estúdio Ghibli. O Maurício de Souza, o estúdio Maurício de Souza, foi um que disse: não autorizamos o uso. Então eles já tornaram público. A gente não tem legislação hoje no Brasil que dê conta disso, mas de alguma forma as pessoas estão se manifestando. A gente vai ver algumas postagens que dizem foi utilizado IA, alguns periódicos. De alguma forma a gente está começando a se organizar enquanto sociedade para fazer um uso regulamentado disso. Mas hoje não existe uma regulamentação ou padronização internacional ou brasileira sobre o uso de IA na pesquisa científica. E isso pode gerar confusão, omissão de uso ou dificultar a identificação do uso indevido. A gente ainda não conseguiu fazer isso. É um caminho. A gente tem várias sinalizações de que isso está sendo feito em alguns lugares, mas ainda não existe um padrão. Então, o que a gente tem que pensar é de que o uso tem que ser ético, a gente tem que fazer um uso responsável das IAs, tem que prevalecer o bom senso e a gente tem que ter transparência em utilizar. Em sala de aula, muitas vezes eu pergunto: quem aqui já usou IA? E às vezes as pessoas ficam quietas. E ao longo da aula a gente vai conversando e a gente vai entendendo que essa pessoa entende um pouco de IA. Então ela já usou. Mas a gente ainda tem medo, muitas pessoas ainda têm medo de dizer: eu usei IA. Eu usei IA
num artigo, eu usei IA para produzir um ofício, eu usei IA para lapidar o meu texto. Parece crime ainda. Enquanto a gente não for transparente, tá todo mundo usando. Na minha pesquisa de doutorado, eu concluí que todo mundo que eu pesquisei, profissionais de saúde, pacientes, usam o Google para ter informações sobre saúde. Mas nem todo mundo contou de primeira isso. E a IA também. Muita gente usa, e enquanto a gente estiver omitindo, com medo, vai ser pior do que dizer, usamos. E agora, o que nós vamos fazer? Como é que cita, que usou, pode, não pode? E vocês estão sendo pioneiros nisso, porque também utilizando, vocês vão começar a pensar. E é incrível que a gente fala, não tem detector de plágio, mas algumas coisas são bem sutis e a gente começa a perceber. Um aluno que utiliza IA e não conta, é fácil de perceber, principalmente se não sabe usar, se vai usar ChatGPT para fazer texto, que hoje em dia é um uso básico e mau uso, ao meu ver. Tu olha, tu vê, não é esse aluno, não é dele. Eu já vi escrevendo. Por isso também é importante, uma tendência em sala de aula, a gente começar a pedir escrita à mão mesmo. Pedir para que se produza, fazer oficinas de escrita sobre os temas que a gente trabalha, exercitar isso. E a gente começa a entender que é diferente as escritas, até as características que nos fazem, né, singulares na nossa escrita, e que a inteligência artificial não consegue deixar da mesma forma.